Recentemente fui surpreendido por alguns amigos que me enviaram um link, está aqui embaixo, sobre uma conferência de Divaldo Pereira Franco, proferida no dia 26 de novembro de 2017 em New York, Estados Unidos, por ocasião do 20º aniversário da Federação Espírita daquele país. Orientação aos trabalhadores espíritas dos Estados Unidos foi o título dado ao encontro. Na primeira parte da gravação, já quase chegando ao final de sua fala, ele registrou suas impressões sobre o magnetismo, assim como falou de um palestrante brasileiro, do qual não citou o nome, mas sobre quem ficou uma dúvida se ainda seria ou não espírita. Antes de comentar esse vídeo, quero me apresentar. Sou Jacomelo, brasileiro, casado, 65 anos, formado em engenharia civil e pós-graduado em psicanálise. Quando aprendi a falar, os meus pais já eram espíritas e frequentadores da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e essa doutrina eu a sigo até hoje. Minha mãe, Dagmar Melo, durante 21 anos, ocupou de forma contínua a vice-presidência e a presidência daquela casa, enquanto eu, a partir dos 19 anos de idade, comecei a ocupar vários cargos naquela mesma instituição, cargos esses que me levaram por 3 vezes a participar de reuniões do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, na condição de assessor da presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Nunca deixei de ser espírita, e isso fica bem evidente não apenas em minhas ocupações particulares, mas ao longo de minha vida e dos trabalhos que escrevo, publico, filmo e apresento no Brasil e fora do Brasil. Além dessa participação na Federação Espírita do meu estado, fundei o Grupo Espírita Allan Kardec em Natal, Rio Grande do Norte, bem como fui um dos fundadores do Lar Espírita Alvorada Nova, Leã, casa que mantém um abrigo para idosos e é referência de qualidade, e é ali onde desenvolvo grande parte das pesquisas e experiências sobre o magnetismo, ciência essa a qual eu me dediquei e me dedico desde os 15 anos de idade, portanto, há 50 anos. Meu primeiro livro escrito, publicado pela Federação Espírita Brasileira, foi O Passe, Seu Estudo, Suas Técnicas, Sua Prática. Depois desse vieram outros 12 livros, sendo 4 deles dedicados ao estudo do magnetismo, mais conhecido como Passes, incluindo um livro Reavaliando Verdades Distorcidas, onde apresento todos os elos existentes entre o magnetismo e o espiritismo, conforme a obra de Allan Kardec. Paralelamente, quero também registrar que durante muitos e seguidos anos, Divaldo Pereira Franco frequentou a casa de meus pais, onde, desde a infância, sempre acreditei desfrutar de sua amizade. Admiro-o desde pequeno e sempre respeitei e valorizei seu inigualável trabalho de divulgação espírita, caracterizado como cheio de coragem, disposição e carisma. Em minha visão sobre ele, afirmo ser, por motivo mais do que justo, que ele é tão bem considerado como médium e conferencista, tendo com louvor recebido os mais destacados títulos de mérito ao redor do mundo. Feita esta rápida apresentação, além desta última pontuação, vou trazer a parte do vídeo a que me referi, intercalando trechos do que foi dito por ele com os meus comentários. Espero com isso dissipar uma série de dúvidas que surgiram a partir daquele evento de novembro de 2017 e deixar bem claro o meu posicionamento sobre tudo isto. Vamos lá. Nós hoje, com as luzes do Espiritismo, poderemos programar em nossas reuniões aqueles que estão mais aptos a aplicar o passe. E não nos preocuparmos muito com as técnicas do magnetismo, cuja corrente hoje cresce, principalmente aqui nos Estados Unidos, trazida por um brasileiro respeitável, que algum dia foi, ou talvez seja espírita, mas que divulga o magnetismo como fundamental para as curas. Entendendo que a expressão não nos preocuparmos muito com as técnicas
não deva ser entendida ou confundida com desprezarmos ou menosprezarmos essas mesmas técnicas, pois é graças a elas que o mundo evolui e as criaturas progridem. Afinal, o que seria da medicina, da engenharia, da psicologia, de tudo, enfim, se elas, as técnicas, não existissem a nos indicar procedimentos e protocolos? E pelo viés espíritas, quando somos convidados a refletir sobre o progresso intelecto-moral, parte essencial do ser imortal, ficaria fora do compasso se proceder dito progresso sem se usar as técnicas devidas e necessárias. Portanto, técnicas são indispensáveis quando se busca realizar algo com mais segurança e melhor efetividade. Quanto ao fato por ele observado de que o magnetismo cresce nos Estados Unidos, devo acrescentar que ele cresce ainda mais forte e de forma mais eloquente aqui no Brasil, onde grupos, instituições e pessoas, retomando as propostas de Allan Kardec e dos espíritos superiores, usam dessa alavanca bendita para realizarem os propósitos contidos no faças ao próximo aquilo que gostarias que te seja feito. Sobre dizer que o magnetismo é fundamental para as curas, duas pontuações. Primeiro, eu não vejo em que isso possa comprometer ou negar qualquer coisa do espiritismo ou de qualquer outra filosofia ou ciência. E segundo, pelo menos em meus cursos, nunca usei uma afirmativa desse jaez, muito embora a didática peça que certos estudos sejam destacados a fim de serem melhor observados e aprofundados. E então ele usa, numa linguagem muito específica, que Kardec foi magnetizador. E é verdade. Antes de ser espírita. Mas não cita que antes de ser espírita, Kardec era livre pensador. Portanto, era materialista. O que nós fomos não interessa. Mas aquilo em que nos transformamos, isto sim. Honestamente, não sei se é a mim a quem ele se referia em sua locução, até porque sempre fui e continuo sendo espírita. Mas quando abordo a questão do magnetismo em meus seminários e cursos, ainda preciso lembrar que Allan Kardec foi magnetizador, sim, não para dizer coisas sim, para relembrar aos espíritas que ele não era leigo sobre o assunto, portanto, suas opiniões sobre tal tema tinham um peso considerável. Ser livre pensador, que foi uma outra questão que ele apontou, em qualquer época ou lugar, não transforma a pessoa ou o livre pensador em materialista, pois os grandes filósofos e cientistas, espíritas ou não, também são livres pensadores e nem por isso são necessariamente materialistas. Por outro lado, o espiritismo surgiu como uma doutrina aberta, tendo seguido o aspecto da ciência de observação como base, e nada é mais pleno e livre pensar do que um modelo desse tipo, que é o modelo espírita. Ademais, quando todos ressaltamos que o livre-arbítrio é um dos maiores privilégios que a divindade nos deu, não seria o uso dessa liberdade uma das mais gloriosas grandezas da manifestação desse dom imperecível? Por oportuno, quero lembrar que Pestalozzi, o grande modelo de formação pedagógica e moral de Rivail, como Allan Kardec era conhecido naquela época, dizia que a verdadeira religião não é outra senão a moralidade. Ele, Pestalozzi, era de formação protestante, muito embora não admitisse os dogmas e certos pontos apresentados como doutrinários. Na obra Allan Kardec, de Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen,
em seu primeiro volume, nos diz o seguinte: é possível que Rivail, descendente de família católica, houvesse frequentado as aulas de catolicismo, mas, à imitação de Pestalozzi, e assimilando talvez o pensamento deste, colocaria seu espírito acima das doutrinas dogmáticas e das querelas religiosas, para cingir-se à moral do Cristo. Saliciente-se que, aos 15 anos de idade, Kardec, ainda conhecido como Rivail, nutria a ideia de fazer surgir uma reforma religiosa com o propósito de conseguir a unificação das crenças. Por essas anotações, fica deveras difícil entender que o senhor Allan Kardec, então chamado de Rivail, tenha sido materialista, como foi afirmado. Também não posso concordar de forma absoluta que não interessa o que fomos, pois somos hoje o resultado do que fomos ontem, muito embora não seja destituído de boa afirmação dizer-se que é muito importante o que somos hoje, pois nada tem o poder de nos suprimir o passado. No tempo em que ele era estudante do magnetismo, ele recebeu a notícia de que ia perder a vista. Mas era tão importante a sua vista que ela voltaria. E antes de ser Allan Kardec, ele teve um período de cegueira, para cujo período não encontrou nenhuma cura. E numa reunião de magnetismo, em que se aplicava o passe magnético, porque não se conhecia fluido, ele foi curado por uma sonâmbula para poder enxergar a tarefa. É verdade. Kardec foi curado por uma sonâmbula numa sessão de magnetismo. E porque nada o havia curado antes. Ele teve uma cegueira. É de se perguntar agora o seguinte: o que teria acontecido com Allan Kardec se à época não se conhecesse e não se praticasse o magnetismo e suas técnicas para curá-lo? Quiçá ele tivesse continuado cego e sua obra estaria sensivelmente prejudicada. Ressalto que, dentre essas técnicas de magnetismo, o sonambulismo se destaca e sempre se destacou como uma das mais relevantes, uma das mais importantes. Uma outra coisa, e que é preciso ser bem recolocado, é que Rivail e os magnetizadores da época conheciam sim os fluidos, posto que essa expressão fluido vem mesmo antes do tempo de Mesmer, o pai do magnetismo animal. Ao tempo do magnetismo clássico, o grande magnetizador Deleuze, que é chamado por Allan Kardec de o sábio, já coloca no primeiro capítulo de seu livro mais importante, quando então relaciona princípios básicos no item 5, o seguinte: como não podemos compreender que um corpo haja sobre outro à distância, sem que entre ambos exista alguma coisa que estabeleça a comunicação, supomos que do magnetizador emana uma substância que se comunica ao magnetizado na direção marcada por sua vontade. Essa substância, a que chamamos de fluido magnético, é a mesma que nos conserva a vida. A natureza desse fluido, diz ainda Deleuze, é desconhecida, porém tudo demonstra que existe, e isto basta para que o admitamos na indicação que damos sobre a maneira de empregar o magnetismo. Portanto, Allan Kardec conhecia sim fluido. Quando ele se tornou espírita, ele nunca mais usou o magnetismo. Passou a usar a transmissão de forças de natureza psíquica. Disto não tenho registros, mas é bastante compreensível que cuidar da implantação do espiritismo
deva ter-lhe absorvido a vida e o tempo de tal maneira que não sobraria espaço para ele seguir magnetizando. Contudo, não vejo como considerar tal fato como sendo desabonador de sua crença no magnetismo. Tanto que sua obra espírita é repleta de recomendações e vínculos com o magnetismo. Haja vista que em março de 1858, ele declara no artigo Magnetismo e Espiritismo sua profissão de fé, palavras dele, e diz mais, isso tudo vinculando ao magnetismo. E no seu prosseguimento ele homenageia homens como o Barão do Poté, Deleuze e o Senhor Millet, todos diretamente ligados à ciência magnética e à sua propagação. E em janeiro de 1869, 2 meses antes dele desencarnar, ele volta a reafirmar os laços existentes entre o magnetismo e o espiritismo, afirmando que aquele dos dois que se separar do seu congênere ficaria totalmente imobilizado. Este homem não poderia ter simplesmente abandonado o magnetismo, como se depreende do que foi colocado. Daí, devemos ter muito cuidado com as inovações. O que é realmente um passe magnético? Então eu vou aplicar um passe agora no Raul. Mas eu sou médium. Então eu me concentro que quero lhe dar energia. Como eu poderei separar a minha energia magnética das minhas energias fluídicas? Para ser um passe magnético. Ele será sempre misto. O magnetismo que o espiritismo estuda e divulga não traz inovações, e sim resultados de pesquisas e avanços, os quais notabilizaram ainda mais o grande efeito dessa ciência quando bem aplicada a serviço da própria humanidade. Como tal, o magnetismo espírita revê os saberes do passado, experimenta práticas de vários homens dedicados ao bem, analisa e pondera tudo o que os bons espíritos que se comunicaram na obra de Kardec recomendaram e leva adiante os ideais do bem, do amor e da humanidade. A propósito do muito cuidado com as inovações, quero afirmar que nunca aceitei aquelas inovações, muitas vezes insustentáveis em si mesmas, tais como crianças índigo e cristal, colocação de chips malévolos nos obsidiados, transições onde o fator apocalíptico parece sobrepujar a lógica do progresso moral. Não me aproprio de teorias de terceiros sem ao menos citar seus criadores. Nem me permito trocar o magnetismo ensinado e orientado por Allan Kardec pelos espíritos superiores por práticas com nomes estranhos que surgem de repente praticamente do nada. Quanto ao pretender separar o que é verdadeiramente humano do que é espiritual num fenômeno mediúnico ou magnético mediúnico, todos sabemos isso não ser possível no seu modo absoluto. O próprio Allan Kardec, analisando o quesito, o fez de forma didática. Contudo, não se saber onde começa um e termina o outro, não descaracteriza o fenômeno. Assim como na mediunidade, há momentos em que é muito difícil distinguir em que partes a alma do médium psicofônico ou psicográfico interfere ou deixa de interferir na mensagem daquele que a emite. São as dificuldades peculiares a cada coisa. Vou dar um passe fluídico, um passe espírita, mas a minha energia magnética também vai, porque é um mundo de vibrações. Então é lamentável que as pessoas peguem apêndices para complicar. E então, nesse apêndice, tem tanta explicação sobre o passe, que se a gente for ficar preocupado com a técnica,
não transmite o sentimento, porque a cabeça não pode pensar duas coisas de vez. Se o mundo é de vibrações, que as entendamos e as dominemos para realizarmos mais e melhor dentro dessa própria natureza. Por isso é requerido estudo e prática, ou não. Confesso não saber a que apêndices ele quis se referir, pois o magnetismo é uma ciência atrelada ao espiritismo pelo próprio codificador, o que o coloca na essência espírita e não na sua parte externa como um apêndice. Depois, o fato de haver explicações de mais ou de menos não invalida nada, ao contrário, só enriquece. Quem duvidar, veja os compêndios que os estudantes de medicina têm que estudar e saber para se tornarem bons facultativos. Outro ponto é que, ainda que se possa deduzir que uma cabeça não pode pensar duas coisas a um só tempo, o processamento mental é muito mais amplo e rico em suas potencialidades de cerebração do que imaginamos, o que nos permite, sem maiores dificuldades, realizar várias tarefas simultaneamente, sejam elas físicas e psíquicas. Lógico que tudo dentro dos limites de cada pessoa, de cada criatura, mas que é possível, é possível. Eu tenho que aplicar sim nesta rotativa, porque é o relógio marcando e ao contrário para tirar o fluido. Então eu vou, e em movimentos rítmicos, como o ponteiro do relógio, retiro energia maléfica ou uma teia de aranha, como se o indivíduo estivesse sob essa capa perturbadora que são os fluidos do espírito mal, ou são seus pensamentos criando um estado de mal-estar, e ele se encontra em vibração baixa, e depois fazemos uma ligeira pausa, como alguém que limpamos, entre aspas, e agora vamos doar. Impomos as mãos. Pelo que percebi e entendi, isso também se enquadra naquilo que poderia ser chamado de conjunto de técnicas. As técnicas que já foram convidadas a que nós larguemos um pouco de lado. Algumas estão pouco esclarecidas ou mal justificadas. Contudo, continuam sendo técnicas. Só que, como tais, pediriam melhores justificativas, a fim de se evitar que o espírita trabalhe apenas por imitação, ilação ou ouvir dizer. Nossa obrigação moral pede que hajamos com amor e sabedoria. Se eu sei que um cardíaco na área não necessita tocar para evitar a mão boba, que muita gente se utiliza desses recursos, inclusive darem massagens em busto de mulheres como se fossem passes. São manifestações psicopatas e sensuais. O espiritismo respeita o corpo. Então, não é necessário tocar. A despeito do toque ser uma técnica magnética, Jesus tocava, Mesmer tocava, Deleuze tocava, enfim, todos os grandes magnetizadores tocavam e tocam. A mão boba, a que ele fez referência, não é ensinada nem acobertada pelo magnetismo enquanto ciência, e muito menos ainda por mim, que oriento sobre o magnetismo. Pelo contrário, nos meus seminários, eu falo muito que se evite e que tenha muito cuidado no toque, mas o toque é sim permitido, é possível, ainda que devamos ter todos os cuidados para evitar coisas e comportamentos desagradáveis e impróprios. Mas se é uma pessoa íntima, nós podemos tocar, porque o toque faz que haja uma perfeita transmissão. Se há distância, a corrente pode ser transferida, no toque, daí existe na linguagem magnética o toque curador. Jesus tocava, e então dava uma alta descarga. De fato, o toque pode sim ocorrer.
Só que a explicação não é por propiciar ou ser uma alta descarga, e sim porque quanto mais próximo do corpo do paciente é feita a doação magnética, mais concentrador é o sentido de captação dos fluidos. Isto é uma regra básica do magnetismo prático. Se eu der uma descarga elétrica de 120 volts para esta tomada, que é neutra, os 120 volts vão caindo e não chegam. Mas se eu lhe der 220, há um impulso elétrico rápido e dá. É bem lógico. No Espiritismo tudo é lógico. É verdade. No Espiritismo tudo é lógico. Podemos usar metáforas, comparações ou analogias para nos fazer entender. Mas essa da voltagem elétrica, convenhamos, não ficou dentro daquilo que seria melhor para uma análise mais justa. Foi uma analogia, digamos, meio sem lógica. Então, se eu toco na pessoa, o resultado é mais profundo. Porque o meu chakra roda, está emitindo ondas de saída. Se eu emito ondas de entrada, há um choque vibratório. E aquela mais poderosa imprime no indivíduo a sua potência. Eu me fiz entender? Se alguém não entendeu, eu repito, com outras palavras. Não, eu não entendi. O chakra roda apenas quando é tocado. Pena que eu não estivesse presente ali naquela reunião nos Estados Unidos para pedir mais detalhes, que ninguém pediu. Então eu estou emitindo uma onda, e vem uma onda mais forte e me submete. Então a onda que entra predomina, mas eu preciso tocar no fulcro, pegar a tomada e colocar no enchufe, falando espanhol, me desculpem, para poder haver o toque, a ligação. Mas hoje nós já temos o aparelhinho que emite a onda e que não precisa mais de tocar, fazer ligação. Assim no passe. Fiquei novamente sem entender. Ele exemplifica que pode haver o toque, tenta explicar como funciona, mas termina ensejando que já não precisa ser empregado. Eu afirmo que há casos em que o toque é muito necessário e que nem sempre está associado ao grau de intimidade entre o magnetizador e o magnetizado, e sim no que importa ser tratado. Fico pensando, se a ginecologia fosse um aspecto ensinado pelo Espiritismo, certamente com essa visão do movimento espírita, haveria tantas restrições a essa profissão que a sua aplicabilidade era improvável para médicos masculinos, por motivos óbvios. Mas, por exemplo, a Raul, a quem amo e tenho absoluta confiança, sabendo da sua área lesada, eu aplico o passe e chego no lobo esquerdo, especialmente na terceira circunvolução, a região da fala, e vou adiante na região do movimento, que está na parte posterior do cérebro. Então eu toco. Aí a energia é mais direta, porque o fulcro cerebral, a roda, o chakra coronário, capta a energia e aí distribui pelo corpo todo. Cada um dos 6 restantes chakras vão potencializando. Se a pessoa está com distúrbio sexual, eu irei aplicar o passe na área genésica. Mas se eu não sei qual é a problemática, aplico na coronária, porque ela vai atuar como qualquer medicamento na região deficiente. Na descrição que ele fez do procedimento que ele faria, ainda que bastante imprecisa, ressalta coisas anteriormente por ele mesmo contraditas. Aqui encontramos técnicas, toques, buscas por zonas orgânicas e energéticas, enfim, muitas coisas. Mas parece que o magnetismo só deve ser aplicado com suas técnicas apenas em quem se ama e se confia, e não nas pessoas que precisam, independente de ligações mais íntimas. Recordo-me de Jesus,
conforme registrado em Mateus capítulo 5, versículos 45 e 46, quando ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol para os maus e os bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, diz Jesus questionando, se amardes apenas aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? É algo para se pensar novamente. Voltando aos detalhes explicados, ressalte-se que na busca desses centros vitais, estamos processando mais de uma informação simultaneamente, o que reforça aquela ideia já comentada de que a cabeça pode sim realizar múltiplas tarefas e com eficiência. E que bom que assim é, senão nesta encarnação estaríamos muito limitados. Mas essa situação de que o centro coronário irá distribuir toda a energética que nele for depositada, isso contradiz frontalmente toda a lógica e princípio magnético por excelência e, portanto, é uma informação grave. O coronário, sendo a zona de mais alta frequência do corpo humano, portanto, a zona mais sutil, se esta zona receber fluidos e ou energias muito densas, ele simplesmente se congestionará se nada mais for feito além disso. E a partir desse congestionamento, promoverá problemáticas das mais variadas ordens e potências, com consequências graves. Lembremos-nos, a natureza também tem sua lógica, e a lógica da natureza é divina, daí precisar ser compreendida e respeitada. Então, Dona Francisca se tornou uma passista exuberante. Vou encerrando por aqui, mas quero registrar que foi seguindo o exemplo de Allan Kardec, dado em todas as edições de sua revista espírita, onde ele rebatia e explicava tudo o que era dito contra o espiritismo nascente, que então eu decidi fazer essas colocações, a fim de que não pairem dúvidas sobre meu proceder e muito menos sobre o que é de verdade o magnetismo. E reafirmo, ainda que se eu tiver que errar seguindo Allan Kardec, seguirei tranquilo, pois ele, depois de Jesus, ainda é o mais seguro dos modelos e o melhor caminho para se seguir como ser humano, como livre pensador e como espírito. Muito obrigado por sua paciência e que todos compreendamos que tudo pode ser melhor visto